Quando o adolescente encontra algo com o qual se identifica, acontece uma conectividade, pois sua necessidade de pertencimento é intensa nessa idade. É aí que vem a importância de levar a eles modelos de santos de seu tempo e, principalmente, santos jovens, para que possam ser inspiração para uma vida de santidade. Acompanhe agora a segunda parte da aula que trata sobre a espiritualidade na vida do adolescente, onde você encontrará respostas sobre a importância desses modelos e alguns testemunhos. Como o senhor tem acompanhado, né, os adolescentes e vê essa questão desse senso de coletividade, de pertencimento, né, quando eles estão dentro de um grupo, de uma equipe? Olha, você falando aí das suas devoções a Santo Antônio, e eu me recordei que recentemente eu fui celebrar várias missas no final de semana numa paróquia que se chama Paróquia Santo Antônio, aqui na Barra Funda, em São Paulo. E lá o padre fez uma coisa muito interessante. Ele comprou vários brinquedos para as crianças e colocou do lado esquerdo da igreja, dentro da igreja. E aí, durante a missa, as crianças ficam brincando. É uma experiência muito bonita. Durante a homilia, eles correm para um lado, correm para o outro. E é interessante que, às vezes, as pessoas que estão na assembleia se incomodam mais do que o padre. E eu falei assim, eu brinco com as crianças, eu chamo, pergunto o nome. Claro, depende muito de cada padre. Eu não tenho esse problema. Eu acho que nós devemos, de fato, levar as crianças para a igreja. Alguns pais desistem muito cedo das crianças. Ah, a criança não quer, então fica em casa. Então, nós não podemos desistir das crianças facilmente. Temos que insistir, acreditar que é Deus quem faz a obra. E nessa experiência, eu fiquei pensando como é importante, desde cedo, os pais levarem as crianças para a igreja, para participar da Santa Missa. E isso vai incutindo um amor a Deus, mesmo que seja inconsciente, mas ao longo do tempo a criança vai entendendo que ali é um lugar bom para estar. E aos poucos ele vai criando essa disciplina, e algo que começa como uma obrigação, depois se torna um desejo, uma vontade de estar ali, de participar, como foi na sua vida. Então eu acho muito importante. E depois, esse sentido de pertença, de coletividade, nos aproximam de Deus. Né? Quanto mais a gente se aproxima do outro, a gente se relaciona, a gente vai crescendo nesse contexto de irmandade, de fraternidade, seja num seminário, no ambiente religioso, seja na participação na comunidade. Esse sentido de encontro com o outro é fundamental para que a vida tenha sentido. Porque, no fim das contas, a nossa relação com Deus, ela se concretiza na relação com o outro, né, no encontro com o outro. E a criança vai se descobrindo naquele contexto de escuta do outro, né, e aí vai provocando o autoconhecimento, o desejo de estar na igreja, de estar na presença de Deus. Então eu acho fundamental esse encontro com o outro que nos conduz a Deus e vice-versa. E aí vai rompendo um pouco justamente com essa fala meio que clichêzona dos adolescentes, né? Do todo mundo isso e eu não, né? Por quê? Porque ele começa a se identificar com pessoas, né? Com pessoas da idade dele e que têm as mesmas experiências, né? Meu pai também vai à missa todo domingo. Minha mãe também não gosta que eu assista isso, né? Porque a gente começa a ter uma conformidade nessa forma como está sendo educado aquele grupo. Isso ajuda demais. Nossa, como ajudou, né? E aí são amizades que se formam, né? São namoros santos que surgem, né? Enfim, ajuda muito esse crescimento nessa vida de santidade. Né? E pensando nisso, o senhor estava comentando, né, sobre essa união, né, dessa participação dos jovens e tudo mais. Eu me lembrei também sobre muitas vezes a gente ouvir, né, que a gente vive hoje tempos de uma crise de santidade. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que o jovem hoje ele consegue enxergar o adolescente propriamente dito, né, que é muito novinho, né? Como é que ele consegue enxergar essa questão desse santo na vida dele, esse santo sendo um modelo, né? Essa crise de santidade aparente que vivemos por conta desse mundo barulhento. E
aí eu me lembrei, vem flashes assim, né? Justamente pensando na crise de santidade, que recentemente eu li a história de Santa Zélia, que é contada pela filha, né, pela irmã Leônida, se não me engano, e o quanto eu ficava impressionada com as datas, gente, mas isso é muito recente, né? Então, peraí, talvez a gente não esteja procurando no lugar certo. Sim, temos uma crise de santidade, sim, hoje não temos tantos santos como talvez há tempos atrás, porque impressiona muito, né? Um santo ter cruzado na vida do outro santo, né? E muitos se conheciam, né? Santo Antônio, São Francisco, enfim, a gente encontra essas histórias, né, na vida deles. Hoje nem tanto, mas a gente tem sim santos jovens, né, beatos, e que a gente pode inspirar nossos filhos através dessas vidas. Então, o conhecimento da vida dos santos também, dos beatos jovens, pode ser uma boa influência, né, padre? Com certeza. Nossa, você toca num tema que está realmente em crise, né? A busca pela santidade, a busca por aquilo que é essencial. A gente está vivendo um tempo de tanto imediatismo, né? No estudo, na disciplina, na religiosidade, na busca espiritual. E aí é muito importante a gente falar de santidade como uma busca para a vida inteira. Todos nós somos chamados à experiência da santidade. Mas essa santidade só é possível a partir da renúncia diária. Todos os dias eu preciso vencer a mim mesmo, as minhas próprias vontades, os meus limites, o meu cansaço, a minha falta de disciplina, para estar mais próximo desse ideal que é a busca pela santidade. Tem no meu livro Minuto de Resiliência, tem um trechinho que eu queria ler, Claro. que fala justamente sobre essa conexão mais difícil. Por isso que a gente se distrai, porque estar na presença de Deus exige uma capacidade de inteireza, de escuta, de silêncio, de reconciliação consigo mesmo. A conexão mais difícil, né? Essa conexão com a santidade é a conexão mais difícil. Quando esquecemos quem somos, facilmente perdemos a clareza da nossa busca. Tudo aquilo que nos rouba de nossa interioridade, e há muitas coisas, né, que nos roubam desse silêncio interior, tende a dificultar os caminhos da vida espiritual. Mas sem essa conexão com o nosso mundo interior, esquecemos quem somos e para onde estamos indo. Né? A nossa finalidade nesse mundo é nos encontrarmos com Deus. Então, essa passagem até voltar à casa do Pai, ela precisa ser uma passagem de entrega, né? A gente vive tempos de muitas fragmentações nas relações, né? Na disciplina do estudo mesmo. Eu vejo Uhum. as pessoas, os jovens, as crianças, nem sempre são incentivadas pelos pais, né? O estudo também, a leitura é um caminho de elevação interior, de elevação espiritual. Então, essa busca pela santidade, ela precisa ser uma luta de todos os dias. E aí nós não podemos desistir, né? Nós que somos líderes, né? Vocês que são Uhum. pais, é fundamental para orientar os filhos, nós olharmos primeiro para a nossa própria vida. Como é que eu vou falar de santidade, de coerência de vida, sem testemunho, né, na minha própria vida? Como é que eu vou falar sobre perdão para o meu filho se eu ainda trago muitas marcas que eu ainda nem superei? Então, o que eu quero Uhum. dizer é que falar com os filhos precisa ser imbuído desse testemunho, dessa experiência de vida. Não tem como falar de Deus para os filhos se eu não tenho esse cultivo interior, essa busca espiritual todos os dias.